Olá pessoal! Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o mapa estratégico, essa ferramenta sensacional para a gente poder diagnosticar os seus problemas de gestão dentro do seu consultório, da sua clínica. Então nós vamos bater um papo sobre isso, sobre como identificar 14 indicadores da sua gestão e com isso conseguir entender com mais clareza o que você pode fazer para melhorar a sua gestão no dia a dia. Então nós vamos esperar o pessoal chegar, o pessoal ir entrando, assim como já é de praxe, né? A Raíssa já chegou aí, né, Raíssa? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vamos esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, vamos pensar nisso. O mapa estratégico mostra para você como você pode identificar os seus problemas de gestão, tá bom? Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso, e é importante durante as nossas lives aqui, como já é comum, né? Ô, Raíssa, tá ouvindo bem? A imagem tá boa? Porque hoje a transmissão tá um pouquinho diferente. Aí só me fala se tá tudo certinho, se tá dando para me ouvir bem, se tá dando para me ver bem. Essa televisão aqui no fundo que eu coloquei hoje para os slides é um pouquinho diferente dos modelos que eu costumo usar. Depois só comenta aí para mim, tá tudo bem, né? Excelente. Então vamos dar um tempinho aí para o pessoal entrar. Enquanto isso, vamos bater um pouco de papo aqui. Esse mapa estratégico ele foi criado por mim durante a minha dissertação de mestrado e a intenção era justamente entender como está a sua gestão. Porque dentro da administração, assim como em todas as profissões, uma das grandes especialidades atualmente é justamente a gestão do conhecimento. Então, a gestão do conhecimento é uma especialidade criada dentro da administração que entende que tudo aquilo que tem na empresa que você não consegue palpar, que é os bens intangíveis, fazem parte da sua gestão do conhecimento. Olha só que interessante. E essa gestão do conhecimento precisa ser mensurada, precisa ser compreendida para que a gente possa entender melhor a realidade das empresas. Então, dentro da especialidade de gestão do conhecimento, nós precisamos mensurar, colocar números, saber quanto vale esse conhecimento embarcado dentro do seu negócio. E para isso nós temos o capital intelectual. Então, é como se fosse uma subespecialidade. Dentro da gestão do conhecimento, nós temos o capital intelectual. E é isso que nós vamos trazer aqui. E como que eu fiz o link entre o capital intelectual e a realidade de consultórios e clínicas no Brasil. Tudo bem? Então, olha só. Aqui está o mapa estratégico e nós vamos falar primeiro um pouquinho sobre bens tangíveis e intangíveis. O que seria isso? Bem tangível é tudo aquilo que eu posso pegar. É tudo aquilo que eu posso sentir. Caneta, móvel, carro, terreno. Isso são os bens tangíveis da empresa. Agora, e os bens intangíveis? Os bens intangíveis é tudo aquilo que eu não consigo pegar. Principalmente o conhecimento. A inteligência que tem dentro do seu negócio. Tudo bem? Então, dentro desses bens tangíveis e intangíveis, nós precisamos entender um pouquinho a realidade dentro do seu consultório ou da sua clínica. E aí eu trago aqui o capital intelectual. E o capital intelectual, que está posicionado aqui, ele advém de 3 dimensões, que é o capital humano, o capital estrutural e o capital relacional. E isso que nós vamos falar um pouquinho aqui. O que é o capital humano? O capital humano dentro do capital intelectual são as pessoas, a sua equipe. A sua equipe, tanto corpo clínico, como secretária, como auxiliares, todas as pessoas envolvidas dentro do seu negócio fazem parte do seu capital humano. Tudo bem? E aí a gente tem que entender como está o nível de maturidade. Ah, tá cortando o slide. Tá um pouquinho longe, né? Melhorou? Se melhorou, é porque como eu uso o ring light, às vezes no meio da tela fica ruim. Então eu tenho que dar uma equilibrada, tá? Fala se melhorou, tá, Raíssa? Qualquer coisa vai dando toque aí que a gente ajusta aqui. Você é quem manda, tá bom? Abreu, seja bem-vindo. Mais uma pessoa aí nos acompanhando. Beleza, excelente. Então, o que eu falo? O capital humano são as pessoas.
que estão envolvidas dentro da clínica. E agora eu tenho aqui essa bolinha vermelha que é o capital estrutural. A estrutura organizacional dentro do seu negócio. Aí eu estou falando dos processos muito bem desenhados, de um sistema de gestão muito bem desenhada, de eu ter os processos ali alinhados e uma equipe treinada para poder executar isso, um ambiente humanizado, definição da cultura organizacional, missão, visão e valores. Isto tudo é crucial para que eu possa organizar a minha clínica. Não é isso mesmo? E se eu tenho uma estrutura organizacional muito bem montada, eu tenho um capital intelectual mais desenvolvido, tá bom? E por último aqui, a outra dimensão é o meu capital relacional, ou seja, os relacionamentos que eu, como proprietário de clínica, preciso ter dentro do meu negócio. Então é o relacionamento com colaboradores, com fornecedores, com parceiros, com concorrentes, com os clientes. Estes relacionamentos fazem parte do meu capital relacional. E aí, o que acontece? Eu chego numa frase que eu gostaria de saber de você se faz sentido, que é esta aqui, ó. Se eu tenho uma estrutura organizada, a clínica muito bem organizada, com o organograma definido, com os processos definidos e alinhados dentro dos procedimentos operacionais padrão, se eu tenho tudo muito bem definido, o sistema de gestão com informação realista, um ambiente muito bem adequado para atender meu público, se a estrutura está muito bem organizada, se eu tenho uma equipe treinada e motivada, ou seja, pessoas ali dentro que estão motivadas e alinhadas com o propósito da clínica, que isso é fundamental para que você possa alinhar a expectativa entre todo mundo. Então, o pensamento dos donos tem que estar alinhado com o pensamento da equipe, e essa equipe estar motivada para trabalhar no dia a dia. Então, se eu tenho uma estrutura organizada, uma equipe treinada e motivada, fazendo o melhor relacionamento possível, fazendo excelentes relacionamentos, o que eu vou ter? Eu vou ter um bom desempenho. Então, faz sentido essa frase? Respondam aqui para mim. Enquanto isso, Laura, minha esposa, seja bem-vinda. Aline, nossa parceirona aí do MedPlus. Doutora Michele de Divinópolis, seja muito bem-vinda. A Cássia também. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Então, o que eu queria dizer? A grosso modo, repassando, que para eu medir o meu desempenho como gestor dentro do meu negócio, eu preciso ter uma estrutura organizada, uma equipe treinada e motivada, fazendo bons relacionamentos. Isso vai me dar um bom desempenho. Faz sentido? Faz sentido? Né? E isso foi provado cientificamente por mim durante o meu mestrado, na qual eu trouxe esse conhecimento do capital intelectual para a realidade de consultórios e clínicas. É um estudo pioneiro, é o primeiro estudo no Brasil, né, sobre capital intelectual aplicado em consultórios e clínicas, o que me dá uma responsabilidade muito grande. Será que a gente consegue explicar isto? O estudo mostrou que sim. E o mais interessante é que o estudo mostra que a cada grau de maturidade que eu melhoro o meu capital intelectual, que são 5 graus de maturidade, a cada grau que eu subo no meu desempenho, no meu capital intelectual, eu melhoro o meu desempenho gerencial em 16%. Então, olha só, 16% a mais de desempenho quando eu sou mais maduro no meu capital intelectual. E como se faz para ser mais maduro no capital intelectual? Tendo uma estrutura melhor, tendo um bom sistema de gestão, definindo os processos da sua clínica, tendo um ambiente mais humanizado, definindo missão, visão e valores. Isso tudo impacta. Para eu ter uma equipe treinada e motivada, contratar as pessoas certas para a clínica, ver se ela tem o treinamento adequado para a função que ela precisa exercer e que também ela tem aptidão, que ela cada vez mais ela possa desenvolver essas ações ali dentro do meu capital humano. Tudo bem? Então, se eu tenho uma estrutura organizada, uma equipe motivada, fazendo bons relacionamentos, eu vou ter um bom desempenho gerencial. Tudo bem aqui? Até aqui? E agora nós vamos falar um pouquinho do capital humano. Quais são os indicadores de gestão que fazem eu visualizar o meu capital humano? Então, nós temos basicamente 3 aqui.
Nós temos valores e atitudes. O que é o indicador de valores e atitudes dentro do mapa estratégico? É justamente eu conseguir alinhar a expectativa dos donos da clínica com a nossa equipe. Se eu faço um bom alinhamento disso, eu tenho valores e atitudes congruentes, valores e atitudes que caminham na mesma direção. Depois eu tenho aqui a parte de aptidões. A sua equipe estará apta a desenvolver as atividades que você passa para ela no dia a dia? Ela consegue executar os processos de maneira clara, de forma que você consegue mostrar valor dentro da sua clínica? E por último aqui no cantinho, nós temos as capacidades. Se a sua equipe tem o treinamento adequado, se ela tem a formação adequada para desenvolver as atividades que elas precisam. Juntando esses 3 indicadores, eu tenho o meu capital humano. E isto impacta 21% no meu desempenho gerencial. Então, 21% do meu desempenho gerencial é explicado pelo meu capital humano. Tudo bem? E agora o próximo. O próximo é o capital estrutural. Eu pensar a estrutura organizacional da minha clínica. E para isso nós temos 5 indicadores muito importantes para a gente poder mensurar aqui. Vamos falar neles? Estes são os 5, simbolizados pelos desenhos. Nós temos aqui primeiro a questão da estrutura organizacional. O que é a estrutura organizacional? É eu ter dentro da minha clínica as funções muito bem definidas para que cada colaborador faça aquilo que precisa ser executado, isso seja claro dentro de toda a equipe, e também um sistema de gestão que me permita ter a informação de ponta a ponta de forma correta. Que eu consiga ter um sistema de gestão que vai me dar todos os indicadores que eu preciso de relacionamento com o cliente, de orçamentos, de financeiro, de evolução e produtividade clínica. Eu preciso de um bom sistema de gestão. Então, se eu tenho um bom sistema de gestão e eu tenho a parte organizacional bem estruturada, eu tenho esse indicador muito bem sinalizado dentro da sua clínica. Nós temos este outro indicador, que são a minha cultura organizacional. Eu preciso definir, dentro da minha cultura organizacional, um alinhamento entre os donos e os colaboradores, para que todo mundo reme pela mesma direção. Este indicador me mostra isso, se está alinhado ou não. Se a sua equipe consegue compreender para onde o barco está indo dentro da sua clínica. Tudo bem? Nós temos aqui agora os processos, que eu sempre falo tanto nas minhas lives, sempre falo tanto desse conteúdo para vocês nos stories e por aí mais, que é justamente eu ter muito bem definido dentro da clínica o passo a passo de como nós vamos trabalhar. O passo a passo disso é muito importante. Para quê? Para que você não fique nas mãos dos seus funcionários, para que você detenha o saber da sua clínica, para que você possa saber qual que é a melhor forma de fazer um agendamento, qual que é a melhor forma de receber uma pessoa na recepção da sua clínica, a melhor forma de passar um orçamento, de fazer um atendimento clínico, de fazer um controle financeiro, gerar orçamento, a melhor forma de ter um relatório que te mostre os indicadores. Isto tudo precisa estar mapeado nos POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Quando você tem esses POPs desenhados no papel e assinado pela sua equipe, você garante que, se a sua secretária sair amanhã e vir outra trabalhar, ela vai seguir os mesmos processos, independente de quem seja a pessoa, mas existe um processo pensado de maneira otimizada para a sua realidade, que é só sua. Então é importante ter os processos muito bem definidos. E depois, não adianta eu só ter os processos bem definidos se eu não tiver aqui, aprendizagem organizacional. Tá vendo que é um símbolo de maestro? Porque a gente precisa executar esse processo com maestria. Assim como numa orquestra sinfônica. Tem que ter uma sequência lógica. Tem que ser tudo muito bem trabalhado, senão não funciona. Então a sua equipe precisa estar treinada a executar os processos de maneira adequada. Então, além de eu ter os processos muito bem desenhados, eu preciso que a equipe execute com sabedoria estes processos. Tudo bem? Então, nós já falamos desse 4 e o último aqui é o ambiente. Nós precisamos de um ambiente humanizado dentro do nosso consultório, da nossa clínica.
Para isso, você precisa de um excelente arquiteto, que no caso a gente indica a Suelena Moraes, do Grupo Caproni, que ela é sensacional. O que ela vai fazer por você? Ela vai justamente alinhar a expectativa do seu público com a casa deles. Tem que estar alinhado. A sua clínica tem que ser igual ou 20% melhor à casa do seu público-alvo. E para isso você precisa de uma pessoa que entenda disso na área da saúde. Não é qualquer arquiteto. Tudo bem? E quando eu junto estes 5 indicadores, ambiente, cultura organizacional, processos, estrutura organizacional e aprendizagem organizacional, eu tenho o que eu chamo de capital estrutural. E isto impacta 22% no nosso desempenho gerencial. Tudo bem até aqui, gente? Vamos dar mais uma passada de oi aqui. Roberto Caproni, nosso mestre, sabe tudo de gestão. E eu sou parceiro do Grupo Caproni e eu tenho uma honra de fazer parte de um grupo tão seleto e tão maravilhoso que fala sobre gestão de consultório e clínicas. E o Roberto Caproni, o nosso grande líder, que tem uma sabedoria gigantesca. O Danilo, tudo bem, né, Danilo? Seja muito bem-vindo. O Luiz, seja muito bem-vindo. O Edgar e a Simone, sejam muito bem-vindos, tá, pessoal? Continuem aí com a gente. Agora, nós vamos falar o quê? Já falamos do capital humano, já falamos do capital estrutural. Agora falta uma dimensão, que é a gente falar do capital relacional. Agora, se eu já mostrei para vocês que a gente precisa de uma estrutura organizacional e de uma equipe alinhada com a gente, o que eles vão fazer? Relacionamento. E esse relacionamento são em 5 indicadores, que são esses aqui. Nós vamos falar de cada um. O primeiro deles, que é este aqui, é o relacionamento com clientes. Como está o seu relacionamento com os clientes? Você acolhe o cliente da maneira adequada? Você tem os processos organizadinhos para que você não perca a informação do seu cliente e mantenha uma organização de forma a dar um feedback para eles periódico, que você consiga manter um relacionamento com eles? Para isso, tem estratégias, para isso, tem processos, e você precisa ter isso desenhado para não perder o cliente. Gente, vocês não fazem ideia ao longo das consultorias que eu dou o tanto de clínica que perde dinheiro justamente porque o cliente acabou o tratamento e simplesmente não volta mais. E não volta mais por quê? Porque não existe um processo muito bem desenhado que alinha o cliente com a gente. E isso é importante. Eu preciso fazer esse alinhamento. Então, esse CRM, que é uma parte mais evoluída do relacionamento com clientes, pode ser necessário dentro da sua clínica. A gente precisa entender que para manter um bom relacionamento com clientes, a gente tem que ter informações, a gente precisa organizar o nosso dia a dia. Tudo bem? E agora eu tenho aqui o relacionamento dos colaboradores. A sua equipe tem que estar motivada. A sua equipe precisa estar antenada entre eles. E para isso, você precisa de uma pessoa que vai orientar vocês na contratação, que vai motivar a sua equipe, né? Para que a sua equipe esteja sempre 100% dedicada a melhorar a sua clínica. E para isso, a gente tem ótimos profissionais para indicar também dentro do Grupo Caproni, para manter essa sua equipe aqui motivada. Isso é crucial também. Manter um bom relacionamento entre os colaboradores é crucial para a harmonia da sua clínica. Agora nós temos aqui o relacionamento com parceiros. Eu vejo muito também nas clínicas, gente, e isso eu acho que é um erro grave da maioria das clínicas, daquele cliente seu que te indica para todo mundo, que gosta da sua clínica, indica para a mãe, para o pai, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os irmãos, para os amigos, aquela pessoa que gosta da sua clínica, indica a várias pessoas e você é incapaz de pegar o telefone, ligar para ele e agradecer. E falar, ô Mariazinha, obrigado por ter indicado a sua irmã, nós vamos cuidar com muito carinho dela aqui. Esse relacionamento com parceiros é importante. É importante você manter esse relacionamento com eles. E para isto, você precisa identificar, dentro dos seus processos e controles, quem são as indicações. Quem mais indica? Você precisa ter isso desenhado, justamente para você poder enxergar quem são esses clientes. Nós temos também aqui esse indicador, que está até escrito aqui, plano A, B e C, que é o relacionamento com seus fornecedores.
É tão importante, gente, relacionar bem com os fornecedores. Você, por exemplo, você que é dentista, você precisa ter um bom relacionamento com o protético, com clínica radiológica, com as dentais. Você que é médico, dependendo da sua especialidade, precisa ter um bom relacionamento com os laboratórios que vão fazer a manipulação, às vezes, de algum medicamento que você passou, dos laboratórios de imagem, de exames de sangue. E aí, como que está o seu relacionamento com eles? O que me mostra o estudo científico é que a maioria das clínicas não olham o relacionamento com fornecedores. E é importante a gente entender, não é mesmo? E eu tenho aqui o último indicador, tá até aqui o trono do Game of Thrones, que eu trouxe aqui brincando, que é o quê? Né? Tá aqui no canto. É justamente o relacionamento com os concorrentes. Você não precisa olhar para o seu concorrente querendo matá-lo a todo custo, como se fosse uma guerra dos tronos para quem assiste Game of Thrones, que é um querendo matar o outro. Não. Tenha um bom relacionamento com eles. Participe dos conselhos, das associações, esteja no meio do corpo clínico que atende as mesmas especialidades que você, para você ter um bom posicionamento na sua região. Isso é interessante. É importante você ter um bom relacionamento com seus concorrentes. E se eu tenho um bom relacionamento com estes 5 entes, eu tenho um bom capital relacional. Tudo bem? Vamos mexer aqui. Maria Clara, seja muito bem-vinda. Vederte, aqui não tem o nome, depois manda seu nome. O Otávio, seja muito bem-vindo. Marcelo Chirata, que vai estar no nosso curso aqui em agosto. Marcelo, seja muito bem-vindo. Estamos te esperando lá no sábado, tá? Seja muito bem-vindo aqui na live. Então é o seguinte, gente, repassando, para eu entender como está a gestão da minha clínica a partir do mapa estratégico, eu preciso entender como está meu capital humano, as pessoas, como está meu capital estrutural, que é a estrutura organizacional da minha clínica, e como estão meus relacionamentos. Tudo bem? Vanessa, isso aí, Vanessa, seja muito bem-vinda, viu, Vanessa? Bom, gente, e depois do capital relacional? O que é importante a gente entender? Né? Que é a interação entre as 3 dimensões que fortalece a clínica. Tá vendo a interação aqui, ó? Capital relacional, capital estrutural e capital humano juntos, formando meu capital intelectual. É esta interação que fortalece a sua clínica. Não adianta você focar só em um também. Você precisa ter as 3 dimensões muito boas. E aí eu te pergunto, como está as 3 dimensões do capital intelectual na sua clínica? A gente só sabe com o mapa estratégico, né? E olha só, aí vem essa pergunta. Como usar um mapa estratégico no seu consultório ou na sua clínica? Né? Como? Como utilizar? Veja quais são suas prioridades e ataque aquilo que é mais importante. Então você tem que entender o seu mapa estratégico e como que aquilo pode te ajudar. Tudo bem? Com comprovação científica, o que é muito importante. Se você não tiver um mapa para te orientar e entender como que está a sua gestão, você fica igual a Dory, aqui, ó, completamente perdido. Onde que eu vou atacar? Onde que eu vou trabalhar? Não é mesmo? E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês um caso real de uma clínica odontológica de Manaus. E essa clínica odontológica tem um dentista e 3 colaboradores. Um auxiliar, uma recepcionista, um auxiliar e um manobrista. Então, é o manobrista, auxiliar e a secretária, além do dentista. Tudo bem? E olha só, uma clínica pequena lá em Manaus, é possível mensurar o mapa estratégico dela. Eu trouxe o caso deles aqui, que eu chamo de mapa clinic, que vai entender justamente como estão esses indicadores. E olha só como esse mapa é legal. Olha só. Vou até trazer um pouquinho mais aqui para perto. Deixa eu ver se vai ficar bom. Né? Gente, se ficar muito ruim, me fala que eu vou ajustando aqui, tá? Porque como eu queria colocar na televisão, às vezes a conexão, às vezes a imagem não fica tão boa. Mas eu vou explicar esse gráfico para vocês. Este gráfico é um mapa estratégico. Este gráfico é desenvolvido pela máquina de soluções. Né? Como eu falei com vocês, é um conhecimento científico meu, um estudo que eu fiz, que foi elaborar este mapa. E olha esse mapa como que é fácil de entender. Em azul está a média brasileira, tá vendo?
Média brasileira do quê? De todos os indicadores que eu falei com vocês de gestão. E como que se lê esse mapa? No centro é 0%. Você está muito ruim. Quanto mais para a borda, melhor. A borda é 100%. Beleza? A borda é 100%. Então, se eu tenho, quanto mais indicadores eu tiver na borda, melhor para mim. Então, olha só, a média das clínicas no Brasil está em azul e aqui de Bordeaux está o resultado desta clínica odontológica de Manaus. E olha só, a gente consegue ver de maneira muito clara a partir dos indicadores que eu tenho indicadores abaixo da média, tenho indicadores acima da média. Tem alguns na média, tá vendo? Então, abaixo da média, na média e acima da média. Agora a gente tem que ler cada um deles, para a gente poder entender como está a sua gestão. Então, olha só, fazendo sentido horário, eu tenho os 3 primeiros aqui, que é valores, atitudes, aptidões e capacidades. Estes 3 mostram o meu capital humano. E vendo o meu capital humano, o que eu consigo ver? Capacidade. A minha equipe tem o estudo necessário para desenvolver sua função. Então, não falta qualificação técnica. Conhecimento eles têm. Agora, precisa aprender a executar melhor, que a minha aptidão está baixa, e precisa estar mais alinhado com os donos. Identifiquei meus problemas de maneira rápida. Não é mesmo? Então, eu tenho que melhorar esse alinhamento da minha equipe e treiná-los. Agora, pensando aqui no nosso capital estrutural. Nosso capital estrutural tem 5 indicadores: cultura organizacional, estrutura, processos, aprendizagem organizacional e ambiente. Estes são os 5 indicadores do meu capital estrutural. E olha só como que é fácil de ler também. Cultura organizacional está muito baixo, tá vendo? Ou seja, é uma clínica que não definiu estrategicamente missão, visão e valores. Não sabe para onde está indo. Não fez essa definição de uma maneira clara, não é mesmo? Resultado, eu não tenho uma equipe alinhada comigo. Por quê? Eu não defini. Se eu não definir para onde eu estou indo, como que eu vou contratar alguém para remar junto comigo? Então eu preciso definir, rápido. Agora, estrutura está na média. O que é uma estrutura na média? É quando eu falo que dentro da minha clínica eu tenho um sistema de gestão que faz agendamento, que faz um cadastro e não passa muito disso. Geralmente o controle financeiro ainda é feito no livro caixa, a moda antiga, mas o meu sisteminha me dá um cadastro, um agendamento. Ou seja, porque a média brasileira é muito ruim. O ideal é que você tivesse aqui perto de 100, um sistema de gestão que te dá informação em tempo real e completo, né? Então me contem aqui, gente, vocês que estão online aqui agora, né? E também quem chegou aqui, ó, a Arlete chegou agora, Leninha, doutora Caula, a Malu, Iranete, doutor Pedro Júnior de São Paulo, sejam muito bem-vindos vocês também, né? Me contem aqui, gente, quem de vocês aqui tem um sistema de gestão que só visualiza a agenda, faz mal um cadastro, não chega a ter um controle financeiro perfeitinho, né? Quem não tem um controle financeiro certinho, centavo por centavo, dentro do seu sistema de gestão, levanta a mãozinha aí pra mim, ó. Escreve aqui, ó. Põe a mãozinha aí pra cima, pra gente saber. Só pra vocês verem de quem tá online, como que tem muita gente que não tem essa informação, esse sistema de gestão redondinho, o que é muito comum, tá? Então peço isso, coloca aqui pra gente, tá? Enquanto isso eu vou falando. Então olha só, eu preciso ter um sistema de gestão alinhado. E a partir do momento que eu tenho um sistema de gestão alinhado, eu preciso ter o próximo indicador aqui, que são os processos. Os processos. E os processos são o quê? Eu ter os procedimentos operacionais padrão, os POPs. Os POPs têm que estar muito bem desenhados. Eu preciso ter o documento que certifica que eu tenho o melhor processo para a realidade da minha clínica. O melhor agendamento, a melhor forma de dar uma consulta, a melhor forma de passar um orçamento, de controlar meu financeiro. Isso tudo está aqui em processos. E olha como que nessa clínica isso está ruim. Não tem. Não tem. E como não tem, a equipe fica perdida. Ela não sabe o que ela tem que executar.
Prova disso é a aprendizagem organizacional, que também está lá embaixo. Então, o que eu preciso fazer nessa clínica? Pôr um sistema de gestão melhor, definir os processos e treinar a equipe. E quando eu treino aqui a aprendizagem organizacional, a equipe executar os processos de maneira correta, eu vou melhorar minha aptidão. E se eu fizer missão, visão e valores e contratar as pessoas certas, eu vou ter isso tudo melhor. Faz sentido para vocês? Né? E por último do meu capital estrutural, eu tenho aqui um ambiente, que é o alinhamento do ambiente de trabalho com a expectativa do público, e aqui está na média. Que é até uma média melhorzinha, mas que poderia chamar uma boa arquiteta para poder dar uma reforma nessa clínica, para poder subir isso aqui, não podia? Para deixar o cliente impactado e feliz de estar na sua clínica? Então, você trabalha esse indicador aqui, beleza? E depois, gente, capital humano, capital estrutural, chegou a hora do capital relacional, os meus relacionamentos. E essa clínica está muito boa de relacionamento, olha só. Relacionamento com clientes acima da média. Relacionamento com fornecedores acima da média. Lembrando que a média do Brasil é péssima. Relacionamento com colaboradores, tá bom. Poderia ser melhor se tivesse um alinhamento aqui, lembra? Se eu melhoro o relacionamento aqui, ó, contratando as pessoas certas, a partir de uma equipe de RH adequada, você vai melhorar essa parte motivacional aqui. E os dois últimos indicadores, relacionamento com concorrentes e com parceiros. Né? Como que esses dois relacionamentos podem potencializar o seu negócio? Porque se você relaciona bem com seus clientes e com seus parceiros e concorrentes, você tem um desempenho muito melhor. E olha só, essa clínica tá boa. Então, de relacionamento, eles estão bem. Conclusão que a gente tira de um pré-diagnóstico feito a partir da visão de vocês mesmos, de como está a sua clínica. Isso aqui é para fazer uma leitura de como vocês pensam. Então, qual que é o pensamento desse dentista dono dessa clínica? Que ele precisa treinar mais equipe, que precisa alinhar mais as expectativas, que precisa definir missão, visão e valores, precisa instalar um sistema de gestão e definir os processos e treinar a equipe. O relacionamento, tá bom, pode ficar para um segundo momento. Tá vendo de maneira clara como a gente consegue enxergar o nosso mapa estratégico? Não é interessante? E aí eu pergunto para vocês, quem está aqui online, só para quem está online, tá, gente? Eu sempre vou valorizar quem está aqui online comigo. Apesar de hoje ser terça-feira, 8 horas da noite, geralmente minhas lives são quinta-feira, 8 horas, e tem gente que já separa na agenda quinta-feira, 8 horas para participar da minha live, o que eu fico muito feliz. Mas hoje, terça-feira, 8 horas da noite, quem está aqui na nossa live, eu queria presentear vocês com o mapa estratégico seus. Que tal? Então, como que vocês vão fazer? Na máquina de soluções, esse mapa estratégico ele custa R$ 711. Então, você paga R$ 711 para a gente analisar como está o seu mapa estratégico. Porém, para quem está aqui assistindo essa live ao vivo, só para quem está ao vivo, né, eu vou dar de presente. Vai ser um presente meu para vocês, tá bom? E como que vocês vão fazer? Vocês vão entrar em www.maquinadesoluções.com.br/mapa, tá? Entre nesse endereço hoje ainda, tem que ser hoje, viu, gente? Demora por volta de 7 minutos para preencher. Vocês vão preencher hoje ainda e vão ganhar o mapa estratégico de forma que você vai ler como está o seu mapa. Você vai entender como está a sua gestão. Gostaram? Então, gente, quem está online, eu tô vendo que a Michelle e a Raíssa estão online aí, digita aqui para mim, por gentileza, que para mim é sempre difícil digitar enquanto eu tô fazendo a live. Digita aqui para mim o endereço, para que todo mundo veja, www.maquinadesoluções.com.br/mapa, para que o pessoal possa ver o link inteirinho. Se alguém puder fazer essa gentileza, eu agradeço imensamente, tá? Então, o que acontece, gente? Olha como que é interessante. Como que a partir de um gráfico eu consigo saber da minha realidade. Eu consigo enxergar os principais problemas e gargalos da minha gestão. É a partir desse mapa que eu vou entender onde eu tenho que focar. Se eu preciso mudar meu sistema, se eu preciso treinar mais minha equipe, se eu preciso melhorar meu relacionamento com meu fornecedor. Você vai ter essa clareza a partir do momento que você tem indicadores.
Sem indicadores, você está cego. Você está cego. Aquilo que eu falo, quando você não tem indicador, você está completamente perdido. Quer um exemplo disso? Tenta dirigir. Michele, não é mapa estratégico, é só mapa. Barra mapa. E não tem estratégico não, só barra mapa. Tá? Então, assim, gente, voltando aqui. Então, tenta dirigir o seu carro. É o mesmo carro que você dirige todo dia. Fazendo o mesmo trajeto da sua casa até a clínica. Tá bom? O mesmo trajeto. No mesmo carro. Teoricamente, ninguém aqui tem dificuldade de fazer o trajeto da sua casa até a sua clínica no seu carro. E você sabe dirigir. Agora, tampa o painel do seu carro. Tampa os indicadores. Para dirigir aquele carro que você já conhece, naquela rua que você já conhece. Você não consegue. Você vai ter dificuldade. Você não vai saber se é hora de abastecer ou não. Você não sabe se você está na velocidade correta, se vai tomar uma multa ou não. Você não consegue ver o sinal de trânsito. Você não sabe se o óleo está acabando. Você não sabe nada. E aí o que acontece? Vai na sorte. Não tem retrovisor. Você não consegue ver quem está ao seu redor. É o que eu falo de uma gestão de uma clínica na qual você não tem indicador. Então, um dos primeiros indicadores é este aqui. Você ter um mapa estratégico que mostra a realidade da sua clínica. Tudo bem? Bem-vindo, Lucas. Chegou aí na reta final. Lucas, que é um grande amigo meu, participou comigo do mestrado, né, Lucas? Só relembrando, esse mapa estratégico foi criado lá no mestrado na Univale, quando eu fui da sua sala. Olha que bacana. O Lucas prestigiando aí. Então, o que acontece, gente? Quem está online ganha esse mapa no endereço que a Michele passou aqui pra gente por último, o segundo, tá? www.maquinadesoluções.com.br/mapa. Quem está aqui online, entra nesse link, preenche as informações, gasta uns 7 minutos e vai ganhar esse mapa estratégico, uma reunião comigo, tá bom? Então, eu queria agradecer, gente, todo mundo que está aqui presente. Queria saber, antes da gente finalizar, se tem alguma dúvida. Tem algum desses indicadores que não ficou tão claro para você? Ou que você tem muita dificuldade aí na sua clínica e eu posso tentar te ajudar, posso tentar te nortear? Né? Quem tem dúvidas em algum desses indicadores? Conta aqui para mim. Né? Então, vou repassar eles para lembrar. Dentro de capital humano, eu tenho valores e atitudes, eu tenho aptidões e eu tenho capacidades. Tá? Alguém desses aqui tem dificuldade? Depois, nós vamos aqui no capital estrutural, que é cultura organizacional, estrutura, processos, aprendizagem organizacional e ambiente. Alguém aqui? Me conta também. Nossa, Tobias, aqui na minha clínica tal indicador deve estar ruim. Conta aqui pra gente. Por último, relacionamento com clientes, relacionamento com fornecedores, relacionamento com colaboradores, relacionamento com parceiros, relacionamento com concorrentes. Alguém? Me fala aqui. E o que acontece, gente? Quando eu pego esses 13 indicadores, eles vão me apontar para onde? Para o meu desempenho gerencial. Eles apontam para o meu desempenho. Então, essa clínica está com desempenho, na visão dos donos, nesse pré-diagnóstico, um pouco acima da média. Tá bom? Então, essa é a realidade dessa clínica. Seja muito bem-vinda, Ersa, Patrícia, Pamela. Muito bom receber vocês aqui nessa reta final de live, né? E a Michele falando que das dificuldades da clínica dela em Divinópolis são os processos. Então, Michele, o que acontece? É preciso revisar os seus processos, revisar os seus POPs. Então, o que é interessante de você fazer? Pegar os POPs desenhados da sua clínica e dar uma lida. Será que o jeito que está escrito lá no meu POP hoje é a melhor forma de eu marcar uma consulta? Está atualizado? Se eu seguir, se eu pegar o POP e ler, como que eu tenho que falar ao telefone? Como que eu tenho que fazer um agendamento? Continua sendo real? A minha equipe tem esse documento em mãos como conhecimento? Porque também não adianta processo na gaveta, não é mesmo? Eu preciso ler, eu preciso entender, não é mesmo? Atendimento na recepção, eu tenho isso desenhado?
como fazer um orçamento, como fazer a conciliação financeira. Todos esses processos precisam estar desenhados e mostrando a realidade da minha clínica. E de tempos em tempos, é importante a gente fazer revisões, a gente revisar o POP. Pelo menos uma vez por ano, de 6 em 6 meses, dê uma lida nos seus procedimentos. Veja se eles batem com a atual situação da sua clínica. Se está desatualizado, atualize. Se não tem o POP, crie. Mas é importante que você tenha tudo desenhado. Por quê? Se um dia você perder um funcionário, se um dia você contratar um novo colaborador, vai ser os POPs que vão orientar o início das atividades. Tudo bem, gente? Mais alguém tem alguma dúvida? Para a gente poder encerrar a live de hoje, que é um prazer trazer aqui um mapa estratégico como conhecimento científico para vocês, né? Mais alguém tem alguma dúvida? Vão escolher, eu vou dar um tempinho, porque às vezes a gente escreve e demora um pouquinho a mensagem para chegar aqui para mim, tá? Então, doutora Michele, já tá ok, conseguiu entender. Se mais alguém tiver alguma dúvida, me fala. Enquanto isso, gente, eu vou passar os meus contatos finais, tá? Então, olha só, este é o telefone da minha equipe de relacionamento, DDD 31 99395 9777. O nosso Instagram, o @tobiaskifuri, todo mundo aqui já sabe. Nós temos nosso Facebook, facebook.com/tobias.kifuri.3, mas é só procurar lá no Facebook Tobias Kifuri, que também vai achar. E o nosso e-mail, relacionamento@maquinadesoluções.com.br. Tudo bem, gente? Bom, então vamos encerrar aqui a live de hoje. Queria agradecer você que ficou até o final, presentear você com o mapa estratégico, como eu falei, www.maquinadesoluções.com.br/mapa. Preencha para ganhar o nosso mapa estratégico, a gente poder bater um papo, tudo bem? E tem algo mais que eu posso fazer por vocês? Né? Queria agradecer imensamente, um abraço, tchau para vocês. E lembrando, gente, a live na semana que vem vai ser uma live especial, vai ser na quinta-feira, mas vai ser uma live especial. Eu não vou contar antes não, para não perder a graça, mas é uma live muito especial. Por um motivo primeiro, é o dia do meu aniversário, dia 8 de agosto, próxima live quinta-feira. E segundo, vai ter algo inacreditável para vocês. Então não perca, quinta-feira que vem, dia 8 de agosto, a nossa live. Não perca por nada, porque vai ter uma coisa super bacana para vocês, tá bom? Então, gente, eu vou ficar por aqui. Um abraço, desejo sucesso para vocês. Acompanhem alguns trechos que nós vamos mandar pelo Instagram durante o nosso curso de sábado. Então, sábado nós vamos ter um Masterclass Clínica Lucrativa em Belo Horizonte, que foi feito com muito carinho. Então, acompanhem aí, tá bom? Que vai ser bem bacana também o nosso curso de sábado, tá bom? Bom, gente, então eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e que vocês tenham um resto de semana iluminado. E quem estiver no curso, nos vemos no sábado, tá bom? Um abração. Tchau, Danilo. Tchau, Michele. E eu não sei mais quem tá online para eu poder dar tchau de forma carinhosa, mas fica aqui o meu agradecimento, tá bom? Um abraço para vocês, gente. Até a próxima. Tchau.